Oslo, a capital da Noruega, tem uma rica história que remonta a mais de 1000 anos. Foi fundada no período viking, por volta do ano 1040 pelo rei Harald. Durante séculos, foi um centro importante do comércio, com destaque para o comércio marítimo e a pesca. No século XIV, tornou-se a capital do país. Ao longo dos anos, Oslo passou por incêndios, guerras e reconstruções, incluindo a reconstrução após um grande incêndio em 1624, quando foi renomeada para Cristiânia. Na época, a Noruega era governada pelo rei dinamarquês Cristiano IV. Por isso, todos os livros escritos no período da exploração e descoberta, tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul, descrevem os navios saindo da capital Cristiânia. Só recentemente, em 1925, o nome foi oficialmente alterado de volta para Oslo. Hoje é uma cidade moderna, com uma mistura de arquitetura histórica e moderna, além de ser conhecida por sua beleza natural, parques e uma cultura vibrante. Hoje, Oslo conta com o IDH número 1 do mundo. Isso considera o povo o mais feliz do planeta, um lugar espetacular para se viver. Uma visita ao Museu Fram é uma oportunidade única para mergulhar na história fascinante da exploração polar e conhecer o navio que desbravou os extremos do nosso planeta, navio Fram. Após a minha visita a Oslo e ao Museu Fram, me apaixonei pela história e aguçou minha vontade de conhecer o continente gelado, tão próximo ao continente sul-americano. Antártica. Lembrando que o Ártico, como continente, não existe. É uma grande placa de gelo flutuante no Oceano Ártico. Já o continente Antártico é real e tem as mais interessantes características do planeta, como veremos adiante. A região do Ártico é composta por 60% de água e 40% de ilhas, sendo a Groenlândia a maior delas. O Oceano Ártico é cercado por territórios de vários países: Estados Unidos, sendo o Alasca, Canadá, Rússia, Noruega, Dinamarca, sendo a Groenlândia, Islândia, Suécia e Finlândia. Esse oceano desempenha um papel crucial no clima global, pois sua camada de gelo ajuda a regular as temperaturas e o sistema climático da Terra. Oceano Ártico. Após ler 4 livros, hoje vou tentar narrar uma das maiores aventuras do início do século XX, de forma cronológica, a mais próxima possível, já que muitos eventos ocorreram quase que simultaneamente. Foi uma corrida entre 3 países para descobrir o último continente da Terra, o continente Antártico, e a descoberta dos polos Norte e Sul, com Amundsen, da Noruega, Scott, da Inglaterra, e Shackleton, da Irlanda. Seus principais protagonistas deixaram por escrito toda a aventura. Hoje, transcritos de seus diários, podemos compreender a grandiosidade dos feitos. Esses são os 4 livros que eu li, escritos pelos próprios protagonistas de suas aventuras. Ler seus relatos são impressionantes, e os detalhes das narrativas, só lendo os livros para vivenciar essas aventuras tão recentes e tão vivas em nossas mentes. Recomendo fortemente essa leitura, principalmente o livro Polo Sul, de Roald Amundsen. Amundsen, sem dúvida, foi o maior de todos.
explorou o Polo Norte, determinou o Polo Norte magnético, descobriu a passagem noroeste que une todos os oceanos e mares que contornam o Círculo Polar Ártico, fazendo a volta ao mundo pelo Ártico. E, por fim, descobriu o Polo Sul geográfico, uma expedição épica a bordo do navio Fram. Se isso não for o suficiente para admirar esse explorador, a biografia dele ainda consta de muitos outros feitos, inclusive aéreos, que já foram descritos em livros e filmes. Roald Amundsen, norueguês. Todos os preparativos foram feitos neste porto, em Cristiânia, hoje Oslo, e guardada nesses armazéns do Forte Akétios, até a data da partida, minuciosamente calculada e organizada pessoalmente por Amundsen, como podemos ler nos relatos de seus livros. Durante esse tempo, Amundsen estudou o povo local que vive no gelo do Ártico, aprendendo técnicas de sobrevivência e logo adotou suas vestimentas. Deles também aprendeu a usar os cães de trenó. Isso foi acumulando conhecimento, o que determinou seu sucesso quando foi descobrir o Polo Sul. A passagem noroeste nunca foi utilizada por navios de maior porte, devido à pouca profundidade da água, que em grande parte do percurso não ultrapassa 1 metro. Mesmo assim, a descoberta de uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico marcou a história do Ártico. Agora, quem se interessar pela cronologia dos fatos, está aqui na descrição do vídeo no YouTube. Entrada do castelo. É fascinante conhecer a cidade fundada pelos vikings há 1000 anos. E mesmo no século XIX e XX, ainda nascendo os verdadeiros exploradores, dignos do sangue dos antigos exploradores vikings, verdadeiros homens do mar. A definição da palavra viking. Não menos impressionante, esse é o Teatro de Ópera de Oslo, 30 metros abaixo do nível do mar, em meio ao fiorde de Oslo.
Península dos Museus, um espetacular conglomerado de museus que demonstram desde a história natural de como viviam os antigos escandinavos na pré-história, passando pelos vikings, e chega aos nossos dias, passando pelo Museu Fram e outros que demonstram a força e resistência do ser humano, como os museus Kon-Tiki, Museu da Marinha Norueguesa. É um lugar imperdível numa visita a Oslo. Museu Fram. O Museu Fram é uma visita imperdível para quem se interessa por explorações polares e pela incrível história do navio que enfrentou os extremos do nosso planeta. Se você estiver em Oslo, não deixe de conhecê-lo. Este barco desempenhou um papel crucial em 3 importantes expedições polares, chegando mais ao norte e mais ao sul do que qualquer outro navio na história do mundo. O Fram foi projetado e construído pelo arquiteto naval Colin Archer, no porto de Larvik, na Noruega, e lançado ao mar em 1892. Nansen foi um notável explorador polar, cientista, humanitário e diplomata norueguês. Ele se destacou por suas expedições ao Ártico e por um trabalho como cofundador e delegado norueguês na Liga das Nações. Em 1888, foi o primeiro a atravessar a Groenlândia de esqui. Nansen também foi o primeiro navegador a usar o navio Fram para tentar chegar ao Polo Norte geográfico em 1893 a 1896, denominado Expedição Polo Norte ou Expedição Fram. Em 1892, Nansen comprou o navio Fram e o reformou para sua expedição ao Polo Norte. Nansen planejava usar o Fram para atravessar o Oceano Ártico e depois seguir em esquis até o ponto mais norte do planeta. No entanto, ele abandonou o navio em 1895, quando percebeu que a corrente marítima não o levaria até o Polo Norte. Ele e o seu companheiro Johansen tentaram alcançar o Polo Norte a pé, mas não conseguiram. Eles foram resgatados por um navio britânico em 1896. O Fram ficou preso no gelo por 3 anos, até que foi recuperado por Sverdrup em 1898. Otto Sverdrup usou o Fram para explorar as ilhas ao norte do Canadá e mapear mais de 260 mil quilômetros de território desconhecido. O explorador Otto Sverdrup voltou para a Noruega em 1902, trazendo o Fram consigo e deixando-o ancorado no porto de Christiania, hoje Oslo. Essa foi, portanto, a primeira expedição do Fram, capitaneada por Fridtjof Nansen, em 1892 a 1896. Durante seu serviço entre 1893 e 1912, o navio participou das expedições polares lideradas por Nansen e Amundsen. Passagem Noroeste. Em 16 de junho de 1903, Amundsen parte de Christiania
no comando da primeira expedição a atravessar a passagem noroeste entre o Atlântico e o Pacífico, com 6 tripulantes no veleiro Jijoa. Passaram 2 invernos explorando por terra e gelo o local hoje chamado de Jijoa Haven, que fica no território do Canadá. Foram cartografadas as inúmeras ilhas da região, na época desconhecidos. Além disso, o museu apresenta projeções que contam a história do barco. Vamos ver o vídeo do Jijoa, Amundsen e a passagem noroeste, 1903 a 1906. Em 1900, após a expedição bélgica, ficou claro que o próximo objetivo de Amundsen seria a passagem noroeste. Depois de obter sua licença de mestrado, viajou para a Alemanha em busca da principal autoridade em pesquisa magnética, Neumayer. Ele concordou em ensinar a Amundsen a ciência necessária e em garantir que ele tenha consigo o melhor equipamento científico para a pesquisa magnética na viagem. Amundsen foi então a Tromsø, em 1901, para comprar o Joa. Durante os 2 anos seguintes, ele se preparou para a expedição, restaurou, fortaleceu e equipou o Joa. Em um dia chuvoso de 1903, o Joa e sua pequena tripulação saíram de Christiania e seguiram para o Mar do Norte. Depois de 2 paradas na costa oeste da Groenlândia para comprar cães e roupas que os inuits fizeram para eles, e pararam em Rock para pegar um depósito de suprimentos pré-combinados. O Joa navegou até Lancaster Sound em agosto, alcançou a Ilha Beckey, o último porto seguro de inverno da expedição Franklin. Da Ilha Beckey, eles navegaram pelo Peel Sound e pelo Estreito de Simpson. O estreito estava livre de gelo na direção oeste e eles poderiam ter continuado pela passagem noroeste em apenas uma temporada. Em vez disso, procuravam um bom lugar para passar o inverno, onde já havia decidido ficar por 2 anos. Ele encontrou um pequeno porto que chamou de Joa Harbor. A distância certa da localização do Polo Norte magnético para uma estação magnética fixa. Eles então iniciaram a tarefa de descarregar a carga e estabelecer seu novo lar. Perto do final de 1903, um pequeno grupo de Inuit apareceu. Logo uma aldeia Inuit cresceu nas proximidades. Eram os Netzliks, os mais isolados do Inuit canadense. Amundsen imediatamente fez amizade com eles e um relacionamento amigável de 2 anos começou. Os noruegueses aprenderam a sua língua e conseguiram comunicar plenamente com os Inuits. A simpatia e a generosidade dos Inuit foram retribuídos pela boa vontade e respeito dos homens brancos. Os Inuit ensinaram os noruegueses a fazer iglus, como fazer os corredores de trenó deslizar em temperaturas muito baixas, a arte de se vestir bem com peles soltas e como dirigir cães. Os noruegueses forneceram aos Inuits facas, agulhas e fósforos, outras ferramentas de madeira e metal e alimentos quando necessário. Eles caçavam juntos e vários Inuits ajudavam nas tarefas diárias dos noruegueses. Amundsen ficou especialmente fascinado por essas pessoas e suas incríveis habilidades de sobrevivência. Ele passou muito tempo estudando todos os aspectos de sua cultura e reuniu uma grande coleção de artefatos. Isso incluía roupas, ferramentas de caça, utensílios, caiaques e trenós. Seu diário oferece uma excelente visão da vida dos Inuit no início do século XX.
A tripulação reuniu dados em vários campos científicos, mas foi as observações magnéticas que eram mais importantes. 8 estações de campo magnético foram operadas durante a estadia. 4 no bairro e 4 mais longe, em Botia Felix. Vários grupos de trenós saíram para inspecionar o litoral e fazer observações científicas. Em 1904, Amundsen localizaram o polo magnético na península de Botia. Amundsen foi o primeiro a demonstrar que o polo magnético norte não tem um polo permanente, mas move sua posição de maneira bastante irregular. Além disso, as suas medições cuidadosamente organizadas foram as primeiras e únicas observações do campo magnético da Terra, nas regiões polares do norte, até que observatórios polares modernos foram estabelecidos décadas depois. É um testemunho das habilidades científicas do próprio Amundsen e de sua tripulação, que eles projetaram e realizaram o primeiro registro contínuo de variações magnéticas, dentro do alto ar, durante um período de 19 meses em condições extremamente difíceis. Em 13 de agosto de 1905, iniciaram a difícil navegação do Estreito de Simpson. Com um homem no ninho do Corvo e outro constantemente na liderança, Joa navegou por uma sucessão de passagens estreitas, baixinhos e muito gelo. Em 17 de agosto, Amundsen e sua tripulação conduziram o Joa através do elo não resolvido da passagem noroeste, parte que nunca havia sido percorrida por navio. Alguns dias depois, um navio apareceu. A passagem noroeste estava concluída. Meu sonho de infância, naquele momento, foi realizado, escreveu Amundsen. Amundsen estava ansioso para prosseguir para o oeste. Em King Point, o gelo impediu o progresso. E os noruegueses acomodaram-se, relutantemente, para um terceiro inverno. O próximo passo foi levar a notícia à imprensa. O escritório telegráfico mais próximo ficava em Fort Egbert, nos arredores de Eagle City, no Alasca, que ficava a 1.300 quilômetros de viagem de trenó. Em março de 1906, Amundsen voltou à ilha Herschel, tendo viajado mais de 2.600 quilômetros de esqui e trenó puxado por cães. Ele trouxe cartas pessoais de familiares amigos para os homens, além das notícias da recém-conquistada independência da Noruega. Nesse ponto, Wick estava gravemente doente e morreu alguns dias depois. Em julho, Joa deu início à última etapa de sua viagem. Em 30 de agosto, ao entrarem no Estreito de Bering, os homens reuniram-se no convés e brindaram a conclusão final da passagem noroeste de navio. Esta foi a grande aventura do Joa com Amundsen. Roald Amundsen e o navio Joa, os primeiros a descobrir a passagem noroeste no Polo Norte. Polo Sul. Depois da passagem noroeste, Amundsen fez planos para atingir o Polo Norte. Adquiriu em 1909 o navio Fram e, com carga completa e tripulação pronta, veio a notícia da descoberta do Polo Norte pelos americanos. Com a notícia, em 1909, que o primeiro Frederick Cook e depois Robert Peary terem chegado ao Polo Norte, ele mudou seus planos. Em 1910, inicialmente em segredo, só os oficiais de alta patente sabiam dos planos. Rumou ao sul com o navio Fram e só depois contou à tripulação os reais planos de descobrir o Polo Sul, com total apoio de todos. A bordo do lendário navio Fram, partiu da Escandinávia em direção à Antártica em 1910. O seu grupo invernou na plataforma de gelo Ross, num local conhecido como Baía das Baleias,
utilizaram o tempo para planejar a jornada e estabelecer depósitos de alimentos, aguardando a partida prevista para a primavera. Em janeiro de 1911, Amundsen estabelece a base de Framheim, ou Cidade do Fram, já na Antártica. Estavam a 600 quilômetros distante da expedição rival britânica, liderada por Robert Falcon Scott, que estabelecera-se na ilha de Ross. Scott seguiu uma rota descoberta por Shackleton, através da geleira Bardmore, em direção ao Planalto Antártico. Amundsen teve que procurar seu próprio caminho através dos montes transantárticos. Amundsen iniciou seu ataque ao polo em 20 de outubro de 1911 e, juntamente com sua equipe, atingiu o polo no dia 14 de dezembro de 1911, tendo assim descoberto o Polo Sul geográfico, ou Polo Sul verdadeiro. O ponto mais ao sul do planeta foi alcançado em uma tarde ensolarada com temperatura ambiente de menos 23 graus negativos e ventos leves vindos de sudeste. A bandeira de seda vermelha e azul da Noruega foi fincada em uma planície branca. Somente após 30 dias, Scott teve a infelicidade de encontrar uma tenda deixada por Amundsen com uma carta relatando a chegada. A extensa experiência de Amundsen, a preparação e o uso dos melhores cães de trenó disponíveis fizeram a diferença no final, já que Scott fez a opção de tração por pôneis e humana nos trenós. Lembrando que os cães são verdadeiros lobos, comem ração e carne, inclusive focas, pinguins e mesmo os outros cães, ao passo que os pôneis, escolhidos por Scott, comem feno e cereal, uma carga gigante a mais na expedição, sem citar a fácil adaptação dos cães ao frio extremo do Polo Sul, em média 20 graus negativos mais baixo que o Polo Norte, a que eles estavam acostumados. O Polo Sul é muito mais frio que o Polo Norte. Em contraste aos infortúnios da expedição de Scott, Amundsen teve uma viagem com menos dificuldades, retornando ao acampamento base em janeiro, após percorrer 3.000 quilômetros. Amundsen narrou em detalhes sua jornada no livro Polo Sul, de 1912. Existe muita controvérsia quanto à conquista do Polo Norte por Cook e por Peary. Pesquisas e estudos recentes apontam Amundsen e seus companheiros de exploração como os primeiros a alcançar os dois polos da Terra, Polo Norte e Polo Sul. Continente Antártico. Continente Antártico é o mais meridional dos continentes e está quase completamente coberto por enormes geleiras. O oceano que banha a Antártica é o Oceano Antártico, também chamado de Oceano Austral. O nome Antártica vem do latim antiárticos, que por sua vez deriva do grego, significando literalmente oposto ao Ártico. É por isso que o continente Antártico é chamado de anti-ártico, embora alguns países chamem a Antártica de Antártida. Provavelmente uma analogia à mítica cidade de Atlântida, mas nada tem a ver, embora os termos Antártida e Antártica coexistem. O nome oficial é Antártica. Muita gente confunde. A Antártica contém 90% de todo o gelo da Terra. A Antártica é o continente mais frio, mais seco e com a maior média de altitude do planeta. A temperatura mais baixa registrada
foi de menos 93,2 graus Celsius na Antártica. Durante o verão, a temperatura média na costa é de 10 graus negativos, enquanto que no interior do continente cai para menos 40. Imagine um continente onde mesmo as temperaturas no alto verão não ultrapassam os 10 graus negativos. Ventos muito fortes com velocidades de até 320 km por hora são comuns no continente. Sua vegetação é limitada a musgos e líquens, também chamados de tundra. Em relação à descoberta do continente antártico, há cerca de 15 milhões de anos, a maior parte do continente estava coberta de gelo. No início do século XIX, exploradores buscavam um enorme continente ao sul, chamado Terra Australis Desconhecida. As primeiras tentativas de encontrar o continente fracassaram. O capitão James Cook, durante a sua segunda viagem, de 1772 a 1775, passou 3 anos procurando pelo continente, sem sucesso. O capitão Cook escreveu: "Acredito firmemente que existe um pedaço de terra perto do polo, que é a fonte da maior parte do gelo espalhado por este vasto oceano antártico." E isto inspirou outros navegadores até que finalmente, em 1820, 2 expedições encontraram o continente antártico. A Antártica não foi descoberta até janeiro de 1820, quando 2 expedições distintas o fizeram. O capitão da marinha russa, Bellinghausen, e a expedição inglesa, Bransfield, avistou o continente antártico dos navios no mesmo ano. No entanto, a atribuição da descoberta é um assunto bastante controverso. Durante a visita ao Museu Fram, os visitantes podem subir a bordo do navio e explorar seu interior, observando características e objetos reais e originais da expedição. As exposições incluem fotografias antigas e numerosos objetos originais que documentam a vida dos exploradores durante suas viagens. Todos os pratos e acessórios tinham o nome do navio Fram. Sempre levavam armas e munições para caça e defesa, uma vez que um dos tratamentos e prevenção do temido escorbuto se referia ao consumo de carnes frescas. Além de alimentar os homens, também alimentavam os cães dos trenós. Eles se alimentavam principalmente de focas e pinguins. Bebidas alcoólicas típicas norueguesas, como aquavit e outras bebidas, faziam parte do cardápio em dias festivos como Natal e Dias Santos. Diários era uma regra entre os tripulantes, e graças aos seus diários conhecemos a fundo toda a história de sua epopeia rumo ao Polo Sul. Instrumentos científicos e meteorológicos. Roupas e trajes inspiradas nas roupas dos povos árticos, em pele de rena e alce. Imagine esse convés com mais de 100 cães de trenós amarrados, já que tinham como esporte a briga e embates testando forças. Alguns animais se machucavam de forma séria. Toda a carga era devidamente amarrada, principalmente carvão. No interior do Fram, as cabinas eram separadas entre a tripulação e dos oficiais mais graduados.
Casa das Máquinas. Embora o Fram fora projetado para ser um veleiro, Amundsen mandou instalar um motor a diesel para ajudar na propulsão e manobras, principalmente no Polo Sul. Essa era a estação elétrica do Fram. A central elétrica a bordo do Fram fornecia energia para iluminação, equipamentos e sistemas de comunicação. Era alimentada por um gerador movido a vapor. Esse vapor movimentava as turbinas acopladas ao gerador, gerando eletricidade para alimentar os sistemas elétricos do navio. Nos porões, cada caixa era devidamente numerada e identificada para fácil acesso, mas lotado até o limite de peso que o navio suportava. A expedição mais famosa do Fram foi sua participação em uma corrida ao Polo Sul, na qual uma das equipes exploradoras conquistou fama mundial, enquanto que seus oponentes não conseguiram sobreviver à viagem de volta. Morreram todos os componentes. Amundsen foi um explorador norueguês que liderou a primeira expedição a chegar ao Polo Sul, em 14 de dezembro de 1911. Ele e mais 4 homens viajaram de esqui e com cães de trenó atravessando uma região montanhosa e gelada chamada Planalto Polar. Eles chegaram ao Polo 5 semanas antes de uma expedição britânica, liderada por Robert Falcon Scott. Ele e toda a sua equipe morreram na volta. Amundsen é considerado um dos maiores exploradores polares da história. Amundsen usou o navio Fram para realizar a sua famosa expedição ao Polo Sul entre 1910 e 1912. O Fram era um navio de madeira muito resistente, projetado para navegar nas regiões polares e suportar a pressão do gelo. O navio foi construído pelo arquiteto naval Colin Archer, a pedido do explorador Nansen, que o usou em sua primeira expedição ao Ártico entre 1893 e 1896, chamado Primeira Expedição Fram. Amundsen partiu da Noruega com o Fram em agosto de 1910, com o objetivo de alcançar o Polo Norte. No entanto, ele mudou os planos quando soube que Peary e Cook já haviam reivindicado a conquista do Polo Norte, 2 americanos. Então, ele decidiu ir para o Polo Sul, sem avisar sua tripulação ou o público. O Fram chegou à Baía das Baleias, na Antártica, em janeiro de 1911. Lá, Amundsen estabeleceu uma base chamada Framheim, onde deixou um navio e alguns homens. Em outubro de 1911, ele partiu com 4 companheiros, 52 cães e 4 trenós em direção ao Polo Sul. Seguiram uma rota inexplorada pelo Planalto Polar, atravessando a geleira Axel e a Cordilheira da Rainha Maud. Eles chegaram ao Polo Sul em 14 de dezembro de 1911, um mês antes da expedição britânica, liderada por Robert Scott. Amundsen e seus homens retornaram a Framheim em janeiro de 1912, sem perder nenhum homem ou cão. Eles embarcaram no Fram em março de 1912 e navegaram de volta à Noruega, onde foram recebidos como heróis. Retornaram à Noruega sem saber do destino trágico que teve a expedição britânica. Todos os seus integrantes morreram. A equipe toda morreu de exaustão, fome e frio, a poucos quilômetros do seu principal depósito de alimentos. Seus corpos só foram encontrados ano seguinte, após 8 meses, por uma equipe de resgate britânica. Infelizmente, estavam mortos e congelados em sua barraca, onde também foram encontrados os diários de Scott. Quem quiser ler
sobre a saga de Falcon Scott, recomendo a leitura do seu livro que citei no início deste vídeo, mas não tem como não se emocionar e até chorar ao final do livro, pois o Capitão Scott sabia de sua morte e, além de descrever sua própria morte, escreveu cartas de despedida para todas as pessoas importantes, do rei da Inglaterra a seus patrocinadores, amigos e familiares. Realmente triste e emocionante. Recomendo a leitura do seu diário, Falcon Scott. Nas oficinas de costura e marcenaria eram feitas, consertadas e ajustadas todas as roupas utilizadas pelos exploradores, assim como reformadas e ajustados todos os trenós para que tivessem o menor peso possível, assim como fabricação dos esquis de toda a equipe. A biblioteca do Fran incluía toda a literatura sobre a Antártica, conhecida até a época, e todo membro da expedição tinha que ler o que se sabia até então. Impressionante essa preocupação com a cultura, responsável pelo sucesso de sua expedição. A cozinha muitas vezes era revezada entre seus cozinheiros. Era bastante frequentada. No salão das refeições eram comuns as músicas ao vivo ao piano. Muitos cantavam, ou com discos ao gramofone, principalmente em dias festivos. Outra curiosidade, Amundsen, ao escolher os cães de trenó, preferiu os cães da Groenlândia, muito superiores aos cães esquimós, tanto do Alasca quanto da Sibéria. Os cães esquimós da Groenlândia eram muito superiores em força, tamanho, temperamento e capacidade de puxar os trenós rumo ao Polo Sul. Filmadas pelo explorador Bjelland, essas são cenas originais. É espetacular conhecer essa história e poder vivenciar um pouco fotos e filmes da época. Amundsen, sem dúvida, foi o maior de todos e, por fim, descobriu o Polo Sul geográfico, uma expedição épica a bordo do navio Fram. Filmadas pelo explorador Bjelland, essas são cenas originais do retorno da expedição polar ao navio Fram e início do retorno triunfante à Noruega, conquistando o último continente do planeta e finalizando com chave de ouro uma das maiores aventuras humanas, só perdendo para a conquista da Lua pelos Estados Unidos em 1969. Realmente foi uma das maiores aventuras do século XX. Espetacular conhecer essa história e poder vivenciar um pouco com seus livros, fotos e filmes da época. Espero ter contado um pouco dessa histórica jornada da história da humanidade, tão recente, há tão pouco tempo atrás. Que esses homens sirvam de inspiração para o futuro da humanidade, cada vez mais fácil pela tecnologia e um tempo mágico e natural que talvez nunca mais retorne. Parabéns a todos que chegaram até aqui. E quem quiser conhecer a fundo a cronologia de todos os fatos ocorridos, tanto neste filme quanto em outras cenas que eu não descrevi, segue na descrição deste vídeo no YouTube.
famoso navio Fram, explorador dos polos norte e sul. Famoso navio Fram. O Museu Fram é uma visita imperdível para quem se interessa por explorações polares e pela incrível história do navio que enfrentou os extremos do nosso planeta. Se você estiver em Oslo, não deixe de conhecê-lo. Roald Amundsen. E os 5 heróis: Amundsen, Bjaaland, Hansen, Hessel e Wisting. Cristiânia, hoje Oslo. Museu Fram, Noruega.